Uma paciente de 36 anos de idade apresenta um nódulo redondo circunscrito e não calcificado de 3 cm no quadrante superolateral da mama direita, com o diagnóstico de carcinoma ductal invasivo sem outras especificações. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta. Letra A. Por ser uma paciente jovem, trata-se de um câncer agressivo e, por esse motivo, o próximo passo deve ser a cirurgia o mais breve possível. Letra B. O perfil molecular habitual para um carcinoma com esses achados de imagem é o subtipo luminal. Letra C. A marcação com clipe prévia à quimioterapia é fundamental, devido ao risco de resposta radiológica completa nesse caso. Letra D. A punção aspirativa guiada pela ultrassonografia do linfonodo axilar está indicada, mesmo se o linfonodo apresentar aspecto habitual nos exames de imagem e não ser palpável. Letra E. As reconstruções mamárias com expansores para pacientes como esse devem ser evitadas por prejudicar o rastreamento mamográfico no futuro. Então vamos avaliar aqui cada alternativa para ver o que está errado e descobrir qual é a resposta certa. Na letra A, está errado pelo seguinte fato. Paciente jovem, um tumor agressivo, tem 3 centímetros, é um triplo negativo, responde bem à quimioterapia. Então o próximo passo não deve ser a cirurgia o mais breve possível, e sim a quimioterapia. Então primeiro enxuga o tumor com a quimioterapia e depois vai operar. Triplo negativo, responde muito bem à quimioterapia. Letra B. O perfil molecular habitual para um carcinoma com esses achados de imagem é o subtipo luminal. Não, essa morfologia, nódulo redondo, circunscrito, paciente jovem, fala a favor de triplo negativo, tá? E está bem relacionado com a idade. Subtipo luminal é um subtipo onde a morfologia é um nódulo irregular espiculado e tá a ver com pacientes pós-menopausa. O subtipo luminal é o subtipo mais comum, mas ele não tem nada a ver com o nódulo redondo circunscrito, e sim com nódulo irregular especulado, aquele tipo de imagem que estamos mais acostumados a associar com câncer. Então, o perfil molecular é o triplo negativo. Vou fazer aqui uma explicaçãozinha para vocês. Quando a gente fala que o câncer ele é carcinoma ductal invasivo do subtipo molecular X, a gente está dizendo o seguinte, a gente está dizendo a natureza dele, tá? É o nome, e o subtipo molecular, que é a imunohistoquímica, é o sobrenome dele. Isso vai ser útil para planejar o tratamento, certo? Então, o perfil molecular fala a favor, dá mais informações sobre o tumor para planejar o tratamento, certo? Então, luminal são aqueles tumores que têm receptores hormonais positivos e HER2 negativo, se for o luminal A. Se for o luminal B, ele pode ter receptores hormonais positivos e pode ter um HER2 positivo ou então um Ki67, que é o índice de proliferação alto. E a gente tem os triplos negativos, que são aqueles que não têm receptores hormonais e nem HER2, e a gente tem o HER2 superexpresso, que são receptores hormonais negativos e o HER2 positivo, tá? Então, esse tipo de tumor redondo circunscrito tem a ver com triplo negativo, os luminais são irregulares especulados, ok? Então, essa letra B está errada. Letra C. A marcação com clipe prévia à quimioterapia é fundamental, devido ao risco de resposta radiológica completa nesse caso. Como eu falei para vocês, o triplo negativo ele é um tumor agressivo, porém a parte boa é que ele responde muito bem à quimioterapia, ele pode enxugar totalmente, ele pode desaparecer, sumir da imagem. Então, a gente precisa clipar, colocar um clipezinho metálico no meio do nódulo, porque quando ele desaparecer com a quimioterapia, se caso ele desapareça com a quimioterapia, o mastologista tem como saber exatamente qual é o local que ele vai abordar. Então, essa resposta é muito correta. Deve-se marcar se a paciente vai se submeter à quimioterapia e o desejo do médico é fazer uma cirurgia conservadora, ele precisa clipar para saber o local exato onde estava a lesão para ela poder operar. Letra D. A punção aspirativa guiada pela ultrassonografia do linfonodo axilar está indicada, mesmo se o linfonodo apresentar aspecto habitual nos exames de imagem e não ser palpável. Está errado. Se o linfonodo está normal, não precisa investigar, tá? Só investiga linfonodo alterado. Letra E. As reconstruções mamárias com expansores para pacientes como esse devem ser evitadas por prejudicar o rastreamento mamográfico no futuro. Está errado. O rastreamento em mamas reconstruídas é feito pelo exame físico e, se precisar, ressonância magnética, tá? Então, não atrapalha em nada, não vai precisar fazer mamografia em mamas reconstruídas, não precisa fazer mamografia em mamas reconstruídas. Então, essa letra E está toda errada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a resposta certa é a letra C, a marcação com clipe
prévia quimioterapia é fundamental devido ao risco de resposta radiológica completa. Por quê? Porque é um tumor triplo negativo. Triplo negativo é um tumor que responde muito bem à quimioterapia, tá bom? Assim como também o HER2 superexpresso, certo?